mais essa belíssima reunião, onde nós possamos comentar sobre as coisas de Deus e também os bons espíritos sempre presentes, nós possamos ajudar eles. Com muita fé, com muita esperança, nós estamos aqui. Não temos muita coisa para oferecer, mas a nossa fé é grande e isto já é grande coisa. E também os irmãos desencarnados que quiserem acompanhar a nossa ideia, e faça bom proveito e também pode até conseguir uma benção. Depende de merecimento, depende da gente fazer a parte da gente. Deus só está esperando a nossa parte. E a dele ele já tem, né? Então, com fé em Deus, com fé em Jesus, os bons espíritos, nós vamos fazer a nossa parte. Tanto nós como os desencarnados também, vamos cada um fazer a sua parte. A gente está falando isso com muita humildade, não é com ignorância. É porque a gente tem que fazer o dever de casa e nós estamos aqui para isso. E nós desencarnados, ainda muito mais que nós temos o compromisso do trabalho e outras coisas mais. Então nós estamos aqui compromissados com Deus e com os bons espíritos e com Jesus, nosso irmão maior. E um irmão vai ler o Evangelho, uma outra reportagem escrita nos livros que os bons espíritos escreveu, e nós vamos comentar. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos vendo a sexta parte do livro Homem Integral, Maturidade Psicológica. E é o capítulo 26, o devir psicológico. Esse nós já começamos e então nós vamos continuar hoje. A sexta parte. É o último título, né, da sexta parte de Maturidade Psicológica. Devir psicológico. Esse quadro nós vimos na semana passada, que ficou para nós foi comentado até ele, né? E aí hoje é isso aqui. O senhor quer fazer ele, quer relembrar o último ou vamos começar nesse, Maurício? Começar no novo logo, no Com o novo celular, o mesmo, senhor né? está em condição de ler ele, não? Dá para ler, sim. Tá? Tá? O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica social, soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compressiva no comportamento do homem que se deve libertar mediante amadurecimento pessoal, que elimina o medo, a ira, a ambição, característicos das heranças atávicas programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. A consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza a saúde, todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila,
com possibilidades de conquistar o infinito. Aqui começa falando do homem amargurado, né? Que se faz vítima. Aí é claro que ele deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se, né, dos problemas, das coisas que vêm, né, porque ela fala que as propostas para amanhã, ou seja, para o nosso futuro, começa agora. Porque o nosso futuro, ele depende do nosso hoje, né? Por isso a gente fala que o mais importante para nós é o hoje. Porque o futuro é futuro e esse futuro depende do hoje. Por isso que é mais importante. Que nós vamos conquistando nosso futuro de acordo com o hoje, né? Então, a gente prepara o nosso futuro de acordo com o hoje. E aqui, nesse segundo parágrafo, eu achei muito interessante que ela fala que a estrutura psicológica social nossa, né, que nós temos, nós carregamos, inclusive nós estávamos comentando antes da psicologia, que ela estuda só praticamente da concepção para cá, e a estrutura psicológica social, ela fala que é a soma de todas as experiências, tanto culturais, históricas, políticas, religiosas, que nós adquirimos, ela é uma experiência de tudo isso que a gente traz ao longo de nossa existência espiritual, né? Aí fala que essa estrutura, né, essa experiência que nós adquirimos ao longo de muitas encarnações, exerce uma função compressiva, vem de comprime, né, o comportamento do homem. Então, ela exerce a influência do nosso comportamento. Por isso, como que a medicina e a psicologia ela consegue entender o ser humano? Como é que ela consegue entender se ela não compreende que o nosso hoje, os nossos problemas do hoje, não é uma compressão, né, de tudo que nós já fomos no passado. Exerce uma influência muito grande. Aí, essa libertação de tudo isso, que vem a questão do medo, né, da ira, da ambição, e assim por diante, atávicas, ou seja, a herança do passado, né? Então, é difícil de compreender a nossa vida, o nosso comportamento, se nós levarmos em conta que nós somos seres com experiências que vêm de muitos milênios anteriores, né? Então, nós somos o produto de milênios, nós somos uma formação de milênios, né? Viemos nos formando milenarmente pela cultura do nosso passado, pela sociedade do passado, pela política do passado, pelas religiões do passado, pela história e por tudo que nós vivemos no passado. Aí ela termina o último, fala que a consciência de vir a ser, ou seja, futuro, né? Tornar-se, proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza, né? Clareza e saúde, todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidade de conquistar o infinito. Então, essa consciência de vir a ser, né? Consciência que nós precisamos ter no futuro, continuar a nossa melhoria e as nossas modificações para o futuro. E nos formando, nós somos resultado do passado. Mas nós podemos desconstruir muita coisa que nós construímos errado e ir construindo com novas experiências para o futuro. É isto. É isso. Então, ela lembra no primeiro parágrafo, né, que o homem é amargurado, que se faz vítimas dos conflitos. Quer dizer, a gente, às vezes, aliás, na maioria das vezes, né, nós nos fazemos vítimas. Nós somos os coitadinhos que somos a
atingidos pela desgraça, né? Pelos conflitos, pelas crises, pelos desafios. Então a gente precisa aprender a conviver e a resolver esses desafios e com elas sair dessa questão, né, desse vitimismo e ocorrências traumáticas, né? Então sair do trauma, a gente cria traumas por conta de ocorrências para gerar novas oportunidades. Então o amanhã começa agora, né? O amanhã não existe, claro, vai existir, mas vai existir de acordo com o que eu fizer agora, o que eu fizer agora, a forma como eu enfrento agora, a forma como eu trabalho meu dia a dia, eu vou chegar àquela dimensão do futuro numa condição melhor ou igual ou pior. Então eu achei também importante, né, a gente considerar que nós somos resultados ou vítimas de nós mesmos, que a gente precisa estar bem preparado para isso. E a sequência, o seu Maurício colocou assim de muita riqueza, né, que nós somos esse resultado dessa história, dessas políticas religiosas, né? Nós somos compreensão disso tudo. Quando a ciência começar, a ciência da psicologia principalmente, mas então todas as demais, né, da saúde, a ter esse olhar, nós vamos trabalhar melhor a questão da saúde integral de todos nós. Muito bem. Vamos para o próximo, ou o Barçanufo ou Francisco querem fazer algum comentário? O seu Maurício complementar alguma coisa. Tá bom. Bom? Tá bom. Francisca? Tranquilo, Maurício. Pode ir para frente. Então vamos lá. E terminou a sexta parte, terminou o capítulo 26, Devir Psicológico. E nós vamos entrar agora na planificação interior. Planificação interior, que é a sétima parte. E o primeiro capítulo, ou o primeiro título, né, que é o capítulo 28 do livro, é o Problemas Sexuais. Problemas Sexuais. E esse aqui é o primeiro quadro. Herança animal predominante em a natureza humana. O instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres, funcionando por impulsos orgânicos nos irracionais, expressa-se como manifestação propiciatória à fecundação dos ciclos orgânicos, periódicos em ritmos equilibrados de vida. No homem, face ao uso, que nem sempre obedece à finalidade precípua da perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que o desnaturam, tornando-se o sexo fator de desditas e problemas das mais variadas expressões. Face à sensação de prazer que lhe é inata, a fim de atrair os parceiros para a comunhão reprodutora, torna-se fonte de tormentos que delineiam o futuro da criatura. Considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disjunções orgânicas, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada um. A sua carga compreensiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corporal, facultando um uso disciplinado, corretor em injunções específicas.
que por falta de esclarecimento leva o indivíduo a uma ampla gama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. Então esse quadro é a introdução do capítulo, e ela começa a lembrar que a questão, né, sexual é uma herança animal, né? Então ela começa lembrando, né, que nós trazemos essa herança, uma necessidade fisiológica nos seres vivos, animais, e o homem também está nessa, e na natureza humana. E a função principal é a reprodução, né? Mas nos seres irracionais ela é fundamental e é só para isso mesmo, né? Ela expressa a questão da fecundação para equilíbrio da vida. Já no homem, como ele tem um atrativo, né, um prazer e tudo mais, ele fornece uma gama maior de necessidades criadas, de impulsos, de formas, né, que o homem experimenta, para poder até mesmo para que ele se torne uma necessidade, né, para que a perpetuação das formas, ele diz, né, finalidade precípua da perpetuação das formas. E como o homem, nós seres humanos, né, temos a natureza ainda em desequilíbrio, temos dificuldades em lidar com tudo que nos é oferecido, com tudo que nos oferece prazer, conforto, alguma coisa assim, muitas vezes a gente quer extrapolar, quer exagerar, nós somos, né, na alimentação, nós somos gananciosos em muitas outras situações, e nessa também a gente acaba indo para desvios, né, que desnaturam e tornam então o sexo uma coisa fator de desdita, desdita quer dizer de desgraça, né, de problemas, e por conta desse prazer mesmo, né? A pessoa, o ser humano, nós não nos contentamos com aquilo que é o natural, que nos é oferecido. A gente quer sempre mais, e às vezes acaba se tornando impulsos que é uma coisa nobre da criação, né? E ela favorece até a questão da criatividade e tudo mais, e às vezes a gente começa a ter um comportamento psicológico anormal, e aí torna uma carga ruim, né? E trazendo as psicopatologias, ela encerra, né? Quer dizer, se torna enfermidade para muitos, né? Destruindo a própria personalidade, que é o que nós assistimos muitas vezes, né? Na mídia, nos jornais, né? Fatos, ocorrências, né? Desastrosas nesse campo, que leva a muitas situações bastante ruins. Alguém mais, seu Maurício? Eu acho assim, quando você fala dessa questão sexual que vem do animal e também do ser humano, que o ser humano também é um animal, né? Só que o animal já com uma capacidade intelectual maior, né? Ou seja, um ser que já caminhou mais um pouquinho, já tem novas experiências. Mas o sexo é uma questão assim, muito interessante, porque hoje, inclusive na linguagem, fala que sexo é amor, né? Inclusive chama até, quando é um relacionamento sexual, de fazer amor, que não tem nada a ver. Inclusive, estudando sobre a questão, eu estava trabalhando o tema no ID, sobre a questão do o amor cobre multidão de pecados. Aí eu voltei naquelas concepções de amor que tinha, né, que o amor, quando se falava
Filos está referindo ao amor, só que amor no sentido fraterno, né? Quando se falava eros, está falando também amor. Eros é amor, só que o amor no sentido mais sexual, mais de um homem para mulher, relacionamento, nesse sentido. E tinha também o amor no sentido da caridade, né? Então, aí a pessoa fala é tipo de amor. Inclusive, minha conversa é para falar para mim, não tem tipo de amor. Amor é amor. Agora, entre um casal, por exemplo, namorado e namorada, entre o marido e a mulher, por exemplo, tem desejo diferente, tem relacionamento diferente, mas o amor, a parte que poderia chamar de amor, o amor, a parte que a gente chama de amor é o mesmo que se sente pela esposa ou que sente pelo filho. O amor é o mesmo. Agora, a forma de relacionar que é uma forma diferenciada, né? Então, para mim, não existe amores diferentes, existe amor. Agora, a forma o que existe é outros sentimentos, igual entre numa questão sexual, o amor entre uma mulher e um homem é o respeito, o amor é o desejo de fazer o outro feliz, é o ato de defender o outro. Isso aí é amor. Agora, o momento do prazer sexual, isso não é amor. Isso é um prazer da carne, né? Que na verdade não é amor. Então, é bem importante observar. E hoje a gente percebe que entre o ser humano, então há uma herança muito forte da questão sexual do próprio animal, né? Porque muitas as pessoas usam o sexo sem nenhum respeito, né? Que o sexo, antes de tudo, ele tem que ser respeitado, né? Tem que haver o respeito entre as pessoas, entre o casal, e que esse respeito às vezes não existe. Muitas vezes não existe, nem com a mulher para o homem, ou às vezes nem o homem para a mulher, né? Então, aí isso não podemos chamar de amor. Tem mais alguém? Vamos para frente então, né? Vamos para frente. Esse é seu, né, seu Maurício? Sim. Com muita razão, Alice Bailey afirmava, diante dos fenômenos de alienação mental, que eles podem ser de natureza psicológica, hereditários por contatos coletivos e kármicos, introduzia, então, o conceito kármico. Vou voltando ali, porque ficou assim, com muita razão, Alice, né, afirmava, diante dos fenômenos de alienação mental, que eles podem ser, os fenômenos, né, de alienação mental, pode ser de natureza psicológica, hereditários por contatos coletivos e kármicos. Introduzia, então, o conceito kármico na condição de fator desencadeante das enfermidades a expressar-se nas manifestações da libido de relevante importância nos estudos freudianos. O conceito em torno do qual o homem é um animal sexual peca, porém, pelo exagero. Naturalmente, as heranças atávicas impõem-lhe a força do instinto sobre a razão, levando-o a estados ansiosos como depressivos. Todavia, a necessidade do amor é-lhe superior, por falta de uma equilibrada compreensão da afetividade, deriva para as falazes sensações do desejo
em detrimento das compensações da emoção. Mais difícil se apresenta um saudável relacionamento afetivo do que o intercurso apressado da explosão sexual, no qual o instinto se expressa deixando, não poucas vezes, frustração emocional. Passados rápidos momentos da comunhão física, e já se manifestam a insatisfação, o arrependimento, os conflitos perturbadores. É o que acontece, então, entre o casal, né? E aqui ela fala que dentro desse começo, que diante dos fenômenos de alienação mental que eles podem ter, de natureza psicológica, hereditária, por contatos coletivos kármicos. Kármico é o nosso passado, né? Vem dos contatos coletivos do passado. Então, a gente traz isso de longo tempo. E aqui, que eu achei muito interessante, que ela fala que o problema nosso, depois passado, geralmente, comunhão física, o momento da relação física ali, se manifestam insatisfação, arrependimento, os conflitos, perturbações. Então, o casal, ele tem muita dificuldade, porque enquanto a pessoa não tem um compromisso fechado um com o outro, parece que o véu não abre. Então um véu, o passado dos dois, fica um véu ainda, o passado dos dois. Aí depois que casam, aí vem o véu do passado abre e os problemas começam a surgir. Aí só os momentos da relação sexual não satisfazem mais, né? Aí começam a ter os problemas, as intrigas, as perturbações, conflitos, e que grande parte resolve separar porque não tolera mais um ao outro. Mas tudo isso vem da questão desse passado kármico. Inclusive, tem uma piada, né? Eu lembro uma piadinha bem simplesinha, mas que retrata muito bem, que consta que um casal, na época que o namoro era mais reservado, né? Aí estavam os dois num banco da praça, e os dois todos felizes ali, e a moça toda simples, né? Falou assim, olha, quando deu uma nuvem que tapou a lua, e ela perguntou, meu amor, será por que a lua se escondeu? Aí o rapaz, olha, meu amor, é porque ela estava com ciúme da sua beleza, com inveja da sua beleza. Aí, pronto, né? Passado algum tempo, haviam se casado, mesmo assim, no encontro primeiro, estavam os dois encostadinhos um no outro. No encontro depois do casamento, passado algum tempo, estavam um no canto do banco, na ponta, e o outro na outra ponta. E aconteceu o mesmo fenômeno. Ela falou, meu amor, será por que a lua se escondeu? Aí ele tinha respondido que ela estava com vergonha da beleza da menina. Agora ele respondeu, não está vendo que vai chover, sua besta? Significa que as coisas mudaram muito. O relacionamento não é fácil, né? Porque só o sexo segura. Né? Só a questão sexual não segura. Porque ela pode ser importante, mas essas questões dos nossos conflitos do passado, que se reflete no presente, né? Essas heranças atávicas que ela chama aqui, ela usa muito esse termo aqui, das heranças atávicas, nosso atavismo, que é o reflexo das construções do passado, reflete o presente, aí vem esses conflitos. Pois é, bem lembrado, né? Essa questão dos relacionamentos. Eles nascem, geralmente, são atraídos por
por interesses mais assim aparente, né? Das aparências físicas, do comportamento aquele que a pessoa passa para o outro, né? Dos elogios, né? Dos afagos, às vezes também por outras situações, né? Que também são atraentes e tem que ser assim para que haja mesmo a aproximação ali das pessoas. Aí depois aquilo não permanece, né, por muito tempo. É uma coisa que não é duradouro. Daí então que vem a construção do amor. Como o senhor Maurício lembrou, né, na questão que ele disse sobre a palestra que ele fez no ID, né? Então, o amor é uma construção, eu diria, né? Ao longo do tempo vai construindo o amor, que daí vai se conhecendo, vai aprendendo a se tolerar, vai se aprendendo a se respeitar, vai aprendendo a um com o outro, né? E daí sim vai construindo o amor mesmo, aí sim é uma coisa mais profunda e duradoura. Mas no início são outras forças que movem aquela aproximação, né? Aquela união. Muito bem. Vamos para frente. Alguém quer um comentário mais? Ainda dá tempo? Dá tempo, né, seu Maurício? O que você acha? Ainda falta 19. Ainda dá para pelo menos mais uma falazinha ainda. Ou não, falar ainda dá tempo. Agora, o próximo, nós podemos falar pouco nele, mas agora tem um tempinho ainda, de uns 4 minutos ainda. Você quer fazer um comentário, Barçanufo, é isso? Não, pode ir para frente. Ah, tá. Dá tempo de fazer mais um quadro, seu Maurício? Ou Acho não? que dá. Acho que dá para fazer assim. A gente faz primeiro a leitura e depois, se for o caso, retorna nele próximo, se não der para a gente comentar. Então tá, então eu vou fazer a leitura dele só, né? Aí nós comentamos no próximo. Só para ficar nossa mente trabalhando as ideias desse próximo quadro. Na próxima a gente comenta então. Vamos lá. A falta de esclarecimento do passado em torno das funções do sexo, os mistérios e a ignorância com que o vestiram, desnaturaram-no. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente ao demitizá-lo, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. A sociedade contemporânea sofre agora os efeitos da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo, não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. As aberrações se apresentam, neste momento, com cidadania funcional, levando os seus pacientes a patologias graves que alucinam, matam e os levam a matar-se. A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que ele assumirá as consequências naturais. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa com excessos abre comportas para abusos injustificáveis e de lamentáveis efeitos no psiquismo profundo. A vida se mantém sob padrões de ordem onde quer que se manifeste. Não há aí exceção para o comportamento do homem. Por esta razão, o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes,
carências que somente a educação do hábito consegue harmonizar. É isso. Leitura feita. Bom, então, né? Então passamos, né, para a segunda parte, né, que é as nossas preces, nossas vibrações. Então vamos fazer